trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Deus abençoe. Mateus 26, vamos ler do verso 17 em diante. Mateus 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 e, comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas é daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, mais uma vez, estamos aqui dependendo de sua providência, vendo todos os acontecimentos naquele dia da ceia, que o Senhor possa nos dar graça para poder, ao tomar a ceia, saber destes acontecimentos que foram dolorosos para o Senhor, mas o Senhor venceu. Que cada um de nós, em nosso tempo, venhamos vencer. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. A mensagem tem terminado. Se nós notamos, o próprio Jesus percebeu a sua hora, e aqui ainda relata que foi a última Páscoa, a última ceia que ele deu. O mestre dizia: o meu tempo
está próximo. Então, ele sabia que estava terminando a sua mensagem. E quando vai terminando a mensagem, você pensa que as pessoas vão ficar mais firmes, elas bambeiam mais ainda. Pensa que elas vão aproximar, elas distanciam mais ainda. E é o tempo que nós vivemos. Nós vivemos num tempo que a ciência tem multiplicado e o amor à palavra tem se esfriado. Isto tem acontecido com o mundo de hoje e nós estamos aqui neste mundo para provar se nós vamos nesta luta até o fim, vamos como vencedores, porque Jesus foi. Eu vou ler alguma coisa do irmão Brana que vai nos ajudar mais um pouquinho ainda, porque são as palavras do profeta. E no final do ministério, sempre vem a traição. O Judas, até chegou a hora de perguntar, sou eu? Quer dizer que ele não sabia. Então é que a pessoa não sabe que ela é o Judas. Que se Judas soubesse, ele não perguntaria. Os outros perguntaram antes. Mas depois que Jesus lhes esclareceu mais ainda sobre o Filho do Homem, aí que Judas perguntou, sou eu, mestre? Tu o disseste. E isto parece que não mexeu com Judas. Quando a gente vem para um trabalho, a gente tem que cumprir aquele ministério, seja de incrédulo, de Pedro, que é o genuíno, ou do Judas, que é o traidor. A gente está no ministério e a gente veio para cumprir o nosso ministério. Cada pessoa tem um ministério aqui na terra a cumprir. Não é só pregação que é ministério, não é só pastor, obreiro, evangelista que é ministério. Ministério você tem de pai, de mãe. Isso aí você... O irmão Brana mesmo diz que Deus não nos leva enquanto não cumprimos nosso ministério. Ele estava falando do ministério de pai, de mãe, na fase presente do meu ministério. Ele falou sobre isso. Então a gente fica descansado nisto, que só cumpre a palavra nesta hora porque o ministério tem terminado. Então, o irmão Brana diz aqui, estou falando sobre o mensageiro do entardecer, uma mensagem pregada antes dos selos ainda. Observe, 255, quando a mensagem é rejeitada pelo povo e o mensageiro parece ser completamente derrotado. Ele não pode conseguir outra porta. Ele não pode conseguir outro lugar. Como foi nosso Senhor. Recorde quando ele foi, quando ele estava curando os enfermos, o jovem profeta, ele era um grande sujeito. Olá, Rabi, como vai você? Mas um dia, ele se assentou e começou a dizer-lhes a verdade. Ele encontrou favor com a igreja, as pessoas, milhares seguiram. Ele tinha 70 ministros em torno dele, além dos 12. Mas um dia depois que ele tinha tomado o pão, ou melhor, multiplicado os pães, para provar que ele era Deus, porque somente Deus pode fazer chover pão do céu. Sim, ele multiplicou os pães. Imediatamente depois, ele tinha caminhado sobre a água, fez milagres e fez as coisas que ele fez para provar que era ele.
257, ou então, quando ele o fez, ele se assentou e começou a falar severamente com as pessoas se voltaram e se foram. E os 70 disseram, oh, quem pode suportar isso? Tem hora que o discurso é pesado. Os 70 mesmo, quem pode suportar uma pregação dessa? Sabe qual foi? Aquele que não comer minha carne, ou a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Eles acharam duro. Aí a gente pergunta hoje, o que você acha da mensagem dura? Qual parte da mensagem é dura para você? Porque estes disseram, duro é este discurso. Talvez quando mexe com cabelo, quando mexe com vestido, aí você acha duro. Talvez quando fala em dízimo, você acha duro. Qualquer coisa. Quando fala em santificação, numa vida mais próxima de Deus, aí você acha que é uma mensagem dura e que não dá nem para prosseguir mais. Isso foi o que os 70 pensaram. Quando se fala do batismo do Espírito Santo, que é você crer na mensagem do dia, não lá de trás. A gente tem que ver qual a mensagem do dia. O batismo com o Espírito Santo te dá, então, uma fé do dia. E você tem que ver o que é que o Espírito Santo tem feito para nós. Eu quero que vocês tirem da cabeça que foi eu quem fiz. Foi o Espírito Santo que fez para nós. O irmão Branham diz assim, o Espírito Santo é o Elias desse dia. Quer dizer, Jesus Cristo é o Elias desse dia. E o Elias era ele. Mas o certo é que o Elias, que é o Espírito Santo, tinha que operar simplesmente através de um homem. E as pessoas começaram a tropeçar em tudo isto. Então a mensagem hoje é do Espírito Santo. Ela não é minha. A mensagem de William Branham, que nós falamos de William Branham, não é de William Branham, é do Espírito Santo. É o nosso costume de falar a mensagem de William Branham, a mensagem de Lutero, mas era a porção do Espírito Santo naquele dia. A mensagem de Wesley era outra porção do Espírito Santo naquele dia. A mensagem pentecostal, mais uma porção de falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos, que o Espírito Santo realizou no início do século XX. Mas é a mensagem do profeta no seu dia. Era o Espírito Santo. Era a mensagem do dia. Aquilo era o Espírito Santo. E aquilo que o irmão Branham não pôde falar é o Espírito Santo que fala. Você entende? Porque o Espírito Santo é que falava através do irmão Branham. Então não podemos colocar o homem mortal. O homem mortal, ele simplesmente é um meio que Deus tem para falar, porque ele não usa sol, lua, estrelas. Ele usa homem. Mas o trabalho, aquela obra, o restante do trabalho, o final daquele trabalho é do Espírito Santo. Certo? Mesmo que o Espírito Santo tenha que usar um homem, mas vocês têm que olhar para o Espírito Santo. Amém? Vai prestando atenção, dura essa palavra. Você rompe o que nós pensamos que era outra coisa. Eles pensavam uma coisa, Jesus falou outra. Eles nunca pensaram que Jesus ia pregar aquela mensagem que expulsava eles, sem falar, vai embora. Eles pensavam que Jesus continuaria falando só o que Moisés falou. Aí Jesus falou mais um pouco. Moisés falou que não pode comer carne de porco e nem sangue de animais você não pode comer. Isso é até hoje. Isso é proibido na Bíblia. No Novo Testamento também. Não a carne de porco, mas o sangue de animal é proibido você comer. E eles pensavam que Jesus ia prosseguir com aquela mensagem de Moisés. Aí Jesus virou o ministério
E diz, aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Eles acharam duro demais esse discurso. A gente ficaria assim, com ele enquanto ele está pregando. O irmão Brana é o profeta, é o Elias. Mas a hora que diz que é Deus encarnado, dura mensagem para se ouvir. A hora que diz da revelação, até você alcança um pouquinho, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, mas a hora que diz novo nome é Brana. Por quê? Porque o Cordeiro saiu do trono, Brana falou. A era terminou, Brana falou. Ele não é mais intercessor, Brana falou. Mas novo nome, Brana falou. É duro esse discurso. Mas aonde você encontrou? Pergunta para Jesus onde ele encontrou aquilo. De comer a carne dele e beber o sangue dele. No dia do irmão Brana, pergunta para o irmão Brana onde é que ele encontrou que o Cordeiro estava fora do trono. Sendo que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, o homem. E agora o irmão Brana vem e prega que ele está fora do trono, que ele não é mais intercessor. Pergunta para ele onde ele encontrou. É a revelação da mensagem que o Espírito Santo quis dar no seu dia. Aí você pergunta hoje também, por que vocês pregam que novo nome é Brana? Onde vocês acharam isso? Dura esse discurso. Jesus era o nome do Pai. Pois Jesus falou, eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, nós temos um nome só. Eu e o Pai somos um. Aquilo foi um tropeço. Eles chegaram a pegar pedras para jogar em Jesus. Então aqui nesse dia, quando a mensagem está terminando, ou terminada, da noiva, já está no seu ponto final, aí vem e diz, olha, novo nome é Brana. Duro é este discurso. Onde você achou isso? E está tudo dentro da mensagem. HM faz parte do nome de Deus. O único Deus que eu encontro que tem HM é aquele Deus que o irmão Brana diz, 2 anjos e Deus. Billy Graham e Oral Roberts, 2 anjos e Deus, que era Bran. Irmãos, isso aqui é um duro discurso. Você pensa que isso é fácil? É fácil para nós que já cremos. Mas as pessoas não têm crido nem em Jesus. Elas não querem receber o batismo delas, nem no nome de Jesus Cristo, que está escrito. E pergunta para elas se tem alguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem, mas elas creem. Elas dizem que é verdade. Então é um duro discurso. Quando começamos lá atrás, há 50 anos atrás, a pregar essa mensagem, batismo em nome de Jesus Cristo, Deus mandou um profeta, e o que as pessoas nos apresentavam, vocês estão errados, está escrito aqui, que a lei e os profetas duraram até João. Pronto, eles só sabiam disso. Eles não sabiam que Jesus veio depois de João, e era profeta dos profetas. Pedro veio depois de João, e era profeta. Paulo veio depois de João, e era profeta. Mas o povo não tem luz da mensagem quando ela já está cumprida, provada, vindicada, que é verdade. Eles não têm luz. Pensa bem quando a gente está começando a formar esta mensagem. Mas agora não. Agora nós já estamos no final, certo? A mensagem tem terminado. Isso é coisa que o irmão Brana disse, por isso que eu posso usar. Bom, você rompe o que nós pensamos que era outra coisa. Agora, quem é você
para nos dizer estas coisas. Nós conhecemos Anás, Caifás, mas quem é você? Jesus. Nós conhecemos aqui os pentecostais. Quem é você? Branham. Nós conhecemos o ministério de William Branham. Quem é você? Entenderam? Reticência. Então Pedro, me perdoe, então Jesus se voltou ao seu pequeno grupo, assim como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma, disse, não querem ir vocês também? Mas Jesus queria acabar com o ministério mesmo. E os 70 pregadores irem embora, ele olha para o resto que ficou e diz, vocês não querem ir embora também? E esta é a maneira de peneirar o grupo. Não de segurar, de peneirar o grupo. Porque se não tem revelação, não querem vocês irem embora também? Então Pedro disse estas palavras, grandes palavras, Senhor, para onde iremos nós? Deus ajude-nos. Amém? Para onde? É para quem iremos nós? Deus ajuda-nos. Não tem mais para quem ir. Não é porque eu prego essa mensagem, não. Mas não tem mais para quem ir. Depois que criei na mensagem do irmão Branham, não tinha mais para quem ir. Eles esperavam que eu retornasse para a cruzada. E nunca mais. Não tem para quem ir. Quando você conhece esta revelação, você não tem que voltar, você não tem que arrumar mais alguém. É final para você. Você deve pensar assim, meu tempo tem aproximado, como Jesus falou. Você tem que sentir assim. É que as pessoas sentem muito jovem, muita força, muito ânimo. Não, meu tempo não acabou, não. O tempo de uma criança acaba, de um adolescente acaba, de um jovem acaba, de um de meia idade acaba, como acaba de um velho como eu. O tempo acaba. 260 mensageiros do entardecer. Observe, quando a mensagem é rejeitada, o mensageiro parece ser derrotado. Isso é a verdade. Quando a gente perde algum membro na igreja, que ele sai, qualquer pastor é assim. Você sente-se derrotado. Meu Deus. O que tem acontecido? Por que o irmão foi embora? Por que a irmã foi embora? Por que eles não viram? Isso abala, sim. É o momento que você percebe, rejeitado, aquilo abala. Mas a gente tem que enfrentar esta situação com esta mente abalada, corpo abalado. O mensageiro parece ser derrotado. Então é quando Deus entra em cena. Sua mensagem tem terminado. Por que Deus não entra em cena no começo? Porque Ele vem entrar em cena no fim. E já teve um começo para você andar, para aprender a dar os primeiros passos. Mas agora está no fim. O ministério da esposa não está no começo, está no fim. O começo já foi. O ministério de William Branham, o dele mesmo, acabou em 65. Aí nós tivemos o ministério dele através das fitas, que tem vindo. Se o povo percebesse que a coisa vai acabando. Quando acabou o ministério das fitas, a gente sempre inventa uma outra coisa, certo? Porque Deus traz outra coisa. Mas quando terminou o ministério das fitas,
que chegou a ficar parado aí no porto de Santos, milhares de fitas. Quando você vê essas coisas, foi o final. Aí não tem mais gravador para poder ler a fitinha, cassete. Aí começou outra coisa, começou o CD. Aí começou o MP3. Aí começou o vídeo. Irmãos, se a gente perceber a maneira que Deus trata conosco, é o que Ele tem permitido a ciência ir desenvolvendo. É o que Ele fez com o irmão Brana. O ministério das fitas. Paramos de ouvir? Não. Mas o ministério acabou. É que não percebe. Você não para. A gente não para de vir na igreja. Eu estou pregando sempre. E estou pregando há anos, dizendo, o ministério chegou ao fim. Por que vocês não acabam, então vai embora? Esse finalzinho é para testemunho. O ministério das fitas está agora com testemunho através de MP3 do irmão Brana. Porque não tem como caminhar mais. Mas e a revelação do que estava nas fitas? E a revelação do que estava nos CDs do irmão Brana? Cadê a revelação de dentro dos 7 selos, de dentro dos livros? A revelação, não apenas os livros. Se você der uma cartilha para uma criança, mas não ensinar para ela o A, E, I, O, U, até ela conhecer a matemática, ela não vai aprender nada. Você tem que dar e ensinar. Você tem que dar a mensagem do profeta e ensinar. Tem que dar os selos e ensinar os selos. Nós aprendemos sobre as eras da igreja, foi muito bem ensinado. Mas dos selos, nós nunca aprendemos. O Espírito Santo veio ensinando isso para nós. Não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu estava derrotado, eu estava quebrado, e o Espírito Santo ainda trouxe uma mensagem mais forte ainda. Aí que eu não ia ter gente. Aí que eu ia estar mais quebrado. E Deus, porque a mensagem é dele, é do Espírito Santo, então veio e fez o que fez conosco. Não importa quantos já saíram de nós. Essa igreja era para ter pelo menos uns 300 membros. Se você contar todo mundo que saiu. Mas não, vai purificando o grupo. A gente fica pensando, e o ano que vem, quando será que vai ter? Quem vai? E quem vai ficar? Quem creu verdadeiramente? E quem por ouvir qualquer coisa? É como mulher leviana, que ouviu um assovio de um outro. Parece que ela chama assovio. Aquilo conquista, a chama. Ainda que chamasse pelo nome, ela teria que conhecer a voz. O membro é assim, tem que conhecer a voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Foi Jesus que falou. Se as de Jesus ouvem a voz de Jesus, e se o Espírito Santo hoje tem uma mensagem, eu como ovelha vou ouvir a voz do Espírito Santo hoje. Amém. Está aqui o irmão Brana diz, então, quando Deus entra em cena, parece que o mensageiro está derrotado, o pastor está derrotado, porque perdeu muitos membros, ficou derrotado. E os membros estão falando mal dele, parece que está derrotado. Não, a mensagem tem terminado. Quando a mensagem termina, você não pode fazer muita coisa mais. Deixa eu pular aqui para mim não demorar. 273. Jesus rejeitado depois de ser o vindicado Filho de Deus.
Foi comprovado que ele era filho de Deus, que não tinha um igual a ele. Era homem igual aos outros, mas existia algo dentro dele, que era diferente. Era o Pai, era o Espírito Santo. Foi o caminho pelo qual Jesus preparou para que o Espírito Santo pudesse vir em mim, vir a você e fazer de nós o mesmo instrumento. Ele vem e fala através de nós, canta através de nós, regozija através de nós. O ministério tem terminado. Aí, quando termina, mas foi vindicado. Eu podia parar por aqui mesmo. Foi vindicado que a mensagem é verdade. Foi vindicado que a era terminou. Foi comprovado pela mensagem que ele tinha que terminar a era e o tempo para o selo ser aberto. E nós temos a revelação dos 7 selos pregado pelo profeta William Marion Branham, o qual o Espírito Santo citou estas palavras para ele. Nós aprendemos, quando nós aprendemos com a mensagem de irmão Branham, estamos aprendendo com o Espírito Santo, o Mestre. Amém. Mas em cada ponto deste daqui, você vai notar que quando é vindicado, aí é rejeitado. Foi vindicado que o Cordeiro saiu do trono, que ele não é mais mediador, porque para revelar os selos, isso tinha que acontecer. Está aí na brecha, no primeiro selo, que o irmão Branham deixou mais argumento para nós. Mas as pessoas não admitem. Já foi vindicado. Já foi vindicado que o HM de Billy Graham não é parte do nome de Deus. Mas o HM de Branham é parte do nome de Deus. Porque Deus não tem 6 letras, Deus tem 7. Ele vem na 7ª era revelar, mostrar o 7º selo, revelar os 6 selos. Ó, o tropeço das pessoas. Ele revelou 6 selos, mas não pôde revelar o 7º, que é o selo da sua vinda. Era ele. Não podia dizer, não diga a ninguém. Irmão Branham tinha vontade que as pessoas enxergassem, entendessem, ao ponto, naquela carta, o irmão lhe veio, e ele disse que era para ele aproveitar e depois quebrar a fita, jogar fora, ou devolver. Mas a fita ficou, a mensagem ficou. É onde nós temos o término da mensagem do novo nome. O término, no parágrafo 28 e 29. Você sabe o que significa Gran? Mundo, o homem. Mas Ibram significa perfeito, perfeição. Um gentio levaria seu nome. Um gentio. Jesus não era gentil. Um gentio levaria seu nome. Jeová Jireh, 3ª parte, parágrafo 100. Esse gentio chamou-se Bran. Um gentio. Isso está vindicado. Mas foi pregado pela esposa. Olha, o ministério terminou. Oh, eu não lembro onde está um parágrafo. Mas o irmão Branham, quando falou do novo nome, ele falou que aquilo era o fim. E era o ministério dele. Ele estava pregando a mensagem, mas não podia dizer para ninguém.
o nome dele relacionado com Deus. Mas ele não podia dizer, não diga a ninguém. Tinha que chegar o tempo disso ser dito e tomarmos as mesmas palavras dele. Foi ele quem disse em Abraão Restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. Você pode pular para onde você quiser. É Bran, não tem jeito. HM é de Bran, não é de Gran. É de Bran. Amém. Esses trovões, eles passaram rebombando, como que soletrando algo. Aí ninguém sabe que soletrou. Mas se você for na mensagem Parado na Brecha, 138 a 155, você vai ver que Deus disse para ele, quantos picos tem aquele monte? Ele disse, tem 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-N, 7. Aí Deus mostrou para ele, primeira, segunda e terceira puxada. A terceira puxada está no H-M. Que não podia ser dito para ninguém. Está dentro da mensagem. Mas como Jesus sentiu, meu ministério está terminando. A última ceia. Bran pregou, não por ser última ceia, mas ele pregou. O ministério está terminado. Tem terminado. Jesus rejeitado depois de ser vindicado, Filho de Deus. Brana rejeitado depois de ser comprovado. Esses pastores, que são muitos pastores que saíram nesse tempo, que o pastor Joaquim partiu também, e tem muitos pastores que saíram lá de Goiânia, que sabiam e sabem até hoje, que William Branham foi vindicado profeta. Eles estão pregando que Branham não era profeta. É o término, é o fim para eles. Não tem recurso para esses irmãos mais. E são pastores moralistas, que você não pode colocar eles perante um que já errou, porque ele é o certo, moralmente ele é certo, mas sua doutrina é diabólica. Falar que o William Branham é um falso profeta depois da mensagem ser comprovada ser a verdade, mas sabe por que eles falam? Porque eles nunca creram na revelação dos 7 selos. Eles nunca tiveram o que nós, vou colocar no meio, nós temos. Sempre eles rejeitaram o que nós temos. E o que nós temos é exatamente a vindicação da mensagem da última hora. A mensagem da última hora é a mensagem de Branham terminando aqui. Não é a mensagem de Branham terminando lá em 65. Não. É a mensagem de William Branham terminando aqui com a terceira puxada. Que a terceira puxada, irmão Branham sabia, mas não podia dizer a ninguém. E nós hoje sabemos e podemos pregar a povos, reis, nações e línguas. Isso está vindicado, comprovado pela mensagem que é verdade. A gente não pode fazer mais nada por esse povo. A gente não pode dar a mão mais para eles, porque não aceita ajuda. E quando você toma aqueles que já saíram de nós, não tem conserto mais, não tem como a gente ajudar. Eles não creem mais nada. Oh, meus irmãos, gente que já saiu do nosso meio, que criam como nós, que choravam, que era diácono, hoje está comentando que o William Branham é falso. E olha, gente sincera, honesta, gente boa, foram cegados. Se aparecer mais algum pregador e conseguir cegar contra o William Branham,
contra a mensagem da esposa, e você ficar cego, nunca mais vai enxergar. Isso é espiritualmente, não é fisicamente não. Você pode enxergar tudo, menos a revelação. Por isso aqui está. Se você é da noiva, a noiva é profeta, a noiva é vidente. Como? Ela é vidente. Que jeito que essa noiva é vidente? Ela viu o que os outros não viram. Ela viu dentro da mensagem que a era acabou. Ela viu dentro da mensagem que o cordeiro converteu em leão. Ela viu dentro da mensagem o novo nome, branco. Por isso ela é evidente. Ela tem o assim, diz o Senhor. E de onde tirou isso? De William Branham. É o complemento do ministério. Não separe o marido da mulher. Apocalipse 10, de 1 a 7, é marido, é a revelação. Mas de 8 a 11 é a esposa. Ela tem o assim, diz o Senhor. Não é o assim, diz o Senhor dela, mas ela e ele são um. Como as pessoas precisam de luz para poder continuar nesta jornada. Não dê atenção a espíritos, pregadores. Não dê atenção a comichões que vêm em seus ouvidos, mesmo lendo a Bíblia, lendo a mensagem. Veja se aquilo que você já ouviu já não foi vindicado, e depois de vindicado, você levanta contra. Já foi vindicado. A noiva é profeta, não tem discussão mais. Eu não tenho que perguntar mais, porque estamos ligados ao próprio profeta. Aquilo que ele não pôde falar, com assim diz o Senhor. Da terceira puxada, aqui está a esposa, eu e vocês, falando, assim diz o Senhor. Ele não pôde falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. E nós estamos aqui dizendo, é duro esse discurso. É duro para o povo da terceira puxada, para os pregadores da terceira puxada. Quanto mais duro é para os outros que não tem puxada nenhuma. Que não foram puxados nem pela primeira, nem pela segunda etapa. Agora, este é o tempo final. A mensagem tem terminado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida que o Senhor dá para cada um de nós, para podermos crer e viver esta palavra. Ajuda-se o povo, que todos nós sejamos governados por Ti. Que tenhamos essa vidência, que vê. Vimos, essa igreja viu, esses crentes da esposa viu, o que os demais da mensagem não viram, porque eles não são profetas. Estes que viram, sim, são profetas. É a noiva que tem o assim, diz o Senhor, e que cada membro tem o assim, diz o Senhor. Não somente um homem, mas todo o corpo tem o assim, diz o Senhor, formando um só corpo, ligado à cabeça. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.